a gravação. Só esperar um minutinho aqui para que ela possa começar. Legal. Bom, saudações a todos, novamente, né? Nessa aula 8 de Fundamentos de Lógica, nós iremos falar sobre o tópico de álgebra das proposições. Ok? Nós, né, há algumas aulas, nós já tínhamos começado, né, a falar sobre a álgebra das proposições, tá ok? Então aqui nós estamos dando continuidade, tá, nesse tópico, aqui na sua parte 2. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Bom, percebam, pessoal, que aqui, né, já de cara, nós estamos falando aqui de duas equivalências importantes que nós temos dentro aí dessa área de álgebra proposicional. Tá ok? A primeira equivalência que ele coloca aqui, pessoal, é a seguinte. Olha só. Quando eu tenho, né, uma proposição lógica simples, do tipo não P, né? O que seria não P, pessoal? Não sei se vocês lembram, até quando a gente fez a resolução de alguns exercícios na semana passada, a gente falou exatamente sobre isso. Não sei se estão lembrados. Mas olha só, pessoal. Quando nós temos não P na lógica, o que a gente precisa fazer? Né? Se eu tenho duas negações, pessoal, eu tenho que fazer o seguinte. É a mesma coisa que na matemática, né, pessoal? É a mesma coisa que na matemática, eu faria menos com menos dá mais. Tá? Aqui na lógica, pessoal, se eu tiver duas negações, tá? Se eu tiver não e não ao mesmo tempo, isso resulta, pessoal, em simplesmente o quê? Resulta simplesmente na variável P. Tudo bem, pessoal? Então, quando eu tenho em lógica, tá? Quando eu tenho uma proposição lógica simples, tá ok? Onde eu tenho não e não, tá? Conjuntamente, tá? Não e não resulta simplesmente em um sinal positivo, digamos assim, né, pessoal? Igual da matemática, quando nós temos menos com menos dá mais, tá? Aqui na lógica, da mesma maneira, com não, né, pessoal? Dá a própria variável, né? A própria proposição lógica simples P. Tudo bem? A gente já tinha visto uma situação parecida com essa no exercício da semana passada. Tudo bem? Ó, que mais, pessoal? Vamos verificar aqui outras equivalências importantes. Ó, uma outra equivalência aqui importante, pessoal, se não me engano foi isso, né, Guilherme? No exercício 2B, se não me engano foi isso. Perfeito. Olha só, pessoal, uma outra equivalência aqui importante, tá? Quando eu tenho, né? Quando eu tenho P condicional que, tá? P condicional que é equivalente, pessoal, é equivalente a não P ou Q, tá? Só uma coisinha, pessoal. Vocês lembram o que é equivalência? O que é equivalência mesmo, pessoal? Vocês lembram o que era equivalência? Né? Eu já comecei essa aula com tudo, já falando ali de equivalência, já pressupondo aí que todo mundo lembra do que é. Mas vocês lembram o que era o conceito de equivalência, pessoal? O que era equivalência? O que era equivalência lógica? Perfeitamente. Perfeitamente, Lucas, Paulo, perfeitamente. O que é equivalência lógica? O que é? Equivalência lógica é o seguinte, pessoal. Eu tenho duas proposições lógicas compostas, tá? Eu monto, exatamente, Jorge, exatamente. Eu monto, pessoal, a tabela verdade de ambas as fórmulas. Monto a tabela verdade das duas. Se o resultado no final, pessoal, der o mesmo, der idêntico, né? O resultado da tabela verdade, então eu posso afirmar que existe o quê? Existe uma equivalência lógica entre essas duas fórmulas, entre essas duas expressões. Ok, pessoal? Então, esse aí é o conceito de equivalência lógica, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui essa equivalência importante, né? Quando eu tenho P condicional que, né? P condicional que é equivalente a não P ou Q. Tudo bem? Olha só, pessoal. Inclusive, eu já estou até pedindo para vocês, tá? Olha só. Referente a essa aula de hoje, tá, pessoal? Referente a essa aula de hoje, vocês vão ter dois exercícios que vocês vão ter que desenvolver. Só dois, tá?
Qual que é o primeiro deles, pessoal? Qual que é o primeiro exercício? Está aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? Eu estou marcando aqui embaixo. Qual que é o primeiro exercício que vocês vão fazer? Para praticar em casa, né? Vocês vão fazer em casa, tá? E depois vão enviar lá pelo link. Eu vou abrir o link no Blackboard, tá? Então são 2 exercícios que vocês vão desenvolver para essa aula de hoje. Qual que é o exercício 1, pessoal? Olha só. Vocês vão demonstrar a transformação P condicional Q utilizando uma tabela verdade, tá? O que é isso, pessoal? O que ele está pedindo nesse exercício aqui que vocês vão fazer depois? Vocês vão fazer o seguinte, olha só. Vocês vão, pessoal, construir a tabela verdade de P condicional Q, tudo bem? Construir a tabela verdade de P condicional Q, e também vão construir a tabela verdade de não P ou Q, tudo bem? Vocês vão construir a tabela verdade dessas 2 fórmulas, e aí no final vocês vão fazer a comprovação de que realmente existe essa equivalência lógica entre essas 2 fórmulas. Ok, pessoal? Relativamente simples, tranquilo esse exercício. Fazer a tabela verdade dos 2 e comprovar que existe a equivalência lógica entre os 2. Tudo bem? Legal, pessoal? Então, é uma equivalência importante que nós temos aqui em lógica, tá, pessoal? A gente vai usar bastante. É o P condicional Q, e isso é equivalente a não P ou Q. Tudo bem? Continuando, o que nós temos? Observem que, generalizando o número par de negações. Isso aqui também eu falei na semana passada, nos exercícios. Se não me engano, foi no exercício 2 também. Olha só, o que nós temos, pessoal? Pega essa primeira situação aqui, ó. Quando eu tenho um número par de negações. Por exemplo, aqui, ó. Tenho 2 negação mais 2 negações. Ou seja, são 4 negações. Tudo bem, pessoal? Percebam. Sempre quando eu tenho, pessoal, um número par de negações, o que eu vou ter como equivalência, pessoal? O que eu tenho como equivalência? Eu tenho, pura e simplesmente, a variável P. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sempre quando eu tiver número par de negações, por exemplo, aqui, nessa primeira situação, eu tenho 4 negações, eu tenho um número par de negações. Tudo bem? Sempre quando eu tenho um número par de negações, isso é equivalente ao quê, pessoal? É equivalente a simplesmente a variável P. Tudo bem? Então, é importante aqui, pessoal, denotar que sempre quando você tem pares, né, de negações, sempre os pares se anulam. Ok, pessoal? Sempre os pares se anulam. Tudo bem? Ó, nós temos aqui uma outra situação aqui embaixo. Ó. Tenho aqui 2 negações, 4 negações, 6 negações. Novamente, pessoal, percebam que se trata de um número par de negações, correto? Novamente, um número par de negações. Novamente, é a mesma regra, tá? Então, isso aqui é equivalente ao quê? Isso aqui é equivalente à própria variável P. Okay? Diferentemente de quando eu tenho número par. Aliás, diferentemente, né, pessoal, quando eu tenho número ímpar de negações. Perceba aqui, ó. Eu tenho aqui 2 negações, 2 negações que se anulam, mas eu tenho uma negação que ficou sobrando aqui no terceiro momento, aqui na terceira posição. Concordam comigo, pessoal? Então, tem uma negação que ficou sobrando aqui, ó. Tá? Então, quando eu tenho, pessoal, número ímpar de negações, eu tenho uma equivalência com não P. Tudo bem? E percebam, pessoal, essa equivalência aqui do número ímpar de negações, ela funciona para qualquer número ímpar de negações. Tudo bem? Pode ser uma negação, 3 negações, 5, 7, 9, 11. Que mais, pessoal? 13, 15, ou seja, qualquer número ímpar de negações. Tudo bem, pessoal? Então, para qualquer número ímpar de negações que vocês tenham, vocês vão ter uma equivalência com o quê? Vocês vão ter uma equivalência diretamente com não P. Legal, pessoal? Esse conteúdo aí ele já tinha até aparecido alguma coisinha lá naquele exercício, né, na lista de exercícios que a gente discutiu na semana passada. Legal? Dúvidas, pessoal? Dúvidas aqui nessa página?
nessas equivalências importantes? Alguma dúvida? Algum comentário, pessoal? Não? Tranquilo? Legal. E esse exercício aqui, pessoal, vocês entenderam o que vai ter que fazer com esse exercício aqui, ó? Entenderam, pessoal, o que vai ter que fazer nele? Sim? Legal? Tranquilinho? Então, é um dos exercícios que vocês vão fazer durante essa semana. Vai ser só dois. Vai ser só dois. Esse é o primeiro e daqui a pouco eu mostro outro. Tá? Então, prosseguindo. Vamos lá, pessoal. O que nós temos? Prosseguindo aqui. Continuando. Bom, isso, perfeitamente, Rafael. Só voltando ali, ó. Exatamente, Rafael. O que você vai fazer, ó? Nesse exercício 1, Rafael? Você vai construir a tabela verdade dessa forma, tá? Irá também construir a tabela verdade dessa fórmula, e aí você vai comparar se o resultado das duas dá o mesmo, tá? Certamente, né, já estou afirmando para vocês que vai dar o mesmo, tá? E aí, dessa forma, vocês estão comprovando a equivalência lógica entre essas duas fórmulas. Tudo bem, Rafael? Tranquilo? Legal. Prosseguindo, o que nós temos? Prosseguindo aqui. Ó, depois, é uma outra equivalência, tá, pessoal? Uma outra equivalência importante. Tá? Olha só. Uma bicondicional é equivalente à conjunção de duas condicionais. Então, vamos pegar junto aqui comigo, pessoal. Onde é que está a bicondicional? Está aqui, ó. Tá vendo aqui a bicondicional? Tá vendo? O que ele está afirmando aqui nesse caso? Ele está falando que uma condicional, ela é o quê? Equivalente, né? Ela tem uma equivalência lógica com o quê, pessoal? A conjunção das duas condicionais. O que é isso? Olha só, pessoal, voltando aqui. Só voltando aqui, o que nós temos? A bicondicional, né, conforme eu falei agora, né, pessoal? A bicondicional, ela tem uma equivalência em relação às duas condicionais individuais. Quais seriam elas, pessoal? P condicional Q. Opa, só deu aqui uma caída, pessoal. Deve estar voltando. Já voltou. Está voltando aqui. Está conectado aqui à internet. Está voltando, pessoal. Está voltando aqui, só um momentinho. Voltou. Só está carregando aqui o slide. Quase lá, pessoal. Está carregando aqui o slide. Só um momentinho aqui. Deixa eu tentar navegar no slide para ver se ele navega. Só um momentinho aqui. Está aparecendo o slide aí para vocês, pessoal? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Sim ou não? Voltou. Voltou. Voltou aqui. Vamos lá. Legal. Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Sim? Legal. Vamos lá. Vamos lá. Prosseguindo. Ó, voltando aqui. Uma bicondicional, ela é equivalente à conjunção das duas condicionais. Ou seja, o que é isso aqui? Olha só. Uma bicondicional, né? Tem aqui P bicondicional Q, é equivalente, né? Faz uma equivalência lógica de quem, pessoal? Do P condicional Q e do Q condicional P. Não é? Olha só. Não sei se vocês percebem, pessoal, mas essa
essa equivalência aqui ela é relativamente simples da gente perceber. Por quê? Olha só, quando nós temos, pessoal, um bicondicional, né? O que é um bicondicional? Vocês concordam comigo, pessoal, que um bicondicional é como se fosse um condicional para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda? Concordam comigo, pessoal, que na verdade um bicondicional é isso? Concordam comigo? Sim ou não, pessoal? Sim, né? Quando nós temos um bicondicional, ele é a mesma coisa que eu ter um condicional para os dois lados. Ok? Então, olha só. Quando eu tenho P bicondicional Q, é a mesma coisa que eu ter o quê, pessoal? Eu ter P condicional em Q e o inverso. Ou seja, Q condicional em P, com um E aqui no meio. Tudo bem? Então, isso aqui é uma outra equivalência lógica importante dentro da área de lógica. Ok, pessoal? É uma outra equivalência lógica importante. Tudo bem? Ó, olha só. Lembra que eu comentei com vocês, pessoal, que teria um exercício 2 para vocês desenvolverem, né? Então, qual que é o exercício 2? Ele está aqui, ó. Ó, aqui o exercício 2 aqui embaixo. Tá? O que vocês vão desenvolver, pessoal, aqui nesse exercício 2? Né? Vocês também irão demonstrar essa equivalência lógica aqui. Tá ok? Também vão fazer essa demonstração aqui. Como que vocês vão fazer essa demonstração, pessoal? Vocês vão ter que fazer o seguinte. Olha só, presta atenção. Vocês vão ter que montar a tabela verdade, pessoal. Olha só. Vocês vão ter que montar a tabela verdade, pessoal, dessa bicondicional. Tudo bem? Vocês vão montar a tabela verdade dessa bicondicional. Irão também montar a bicondicional dessa segunda fórmula aqui, tá? Vão montar duas tabelas verdade e aí vocês vão fazer a comparação no final para ver se os resultados, para verificar se os resultados, né, pessoal, dão os mesmos. Já vou adiantando para vocês, pessoal, que os resultados darão o mesmo, tá? Eles darão o mesmo. Já vou adiantando para vocês, mas aí vocês só vão fazer essa comprovação, vocês vão fazer essa demonstração nesse exercício 2. Tudo bem, pessoal? Combinado? Tranquilo? Entenderam qual que é a ideia, pessoal? Aí vai ser esses dois exercícios que vocês vão desenvolver, tá? Vocês vão ter uma semana para desenvolver, para entregar até a semana que vem. Combinado, pessoal? Serão somente esses dois exercícios aí. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Boa noite aí para quem está entrando agora. Continuando. Prosseguindo. Depois, pessoal, o que nós temos aqui? Ó, depois aqui, nós temos outras duas equivalências que nós já conhecíamos, né? Nós já conhecíamos, aí a gente já tinha falado disso em aulas anteriores, tá? Então vamos dar uma olhada nessas duas equivalências. Primeira delas, pessoal, essa aqui, ó. Quando eu tenho P, olha só, presta atenção aqui, pessoal. Sempre quando eu tenho P ou não P, tá? P ou não P, isso é equivalente, pessoal, a sempre o quê? Sempre verdadeiro. Sempre verdade. Vocês concordam comigo, pessoal, com essa equivalência? Vocês concordam comigo, pessoal, que sempre quando eu tiver uma variável e a negação dessa variável e eu tiver um operador ou no meio, sempre o resultado vai ser verdadeiro. Concordam comigo, pessoal, com essa equivalência? Concordam? Né? Digamos que eu tenho uma variável e do outro lado eu tenho essa variável negada e eu tenho um ou no meio, tá? Então concordem comigo. Digamos que eu sou o V, eu sou verdadeiro. Então eu vou ter verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso dá quanto, pessoal? Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Tudo bem? Agora, digamos que eu seja falso. Eu tenho falso ou verdadeiro. Isso também vai dar resultado verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Então, sempre essa situação aqui. Tudo bem? P ou não P é equivalente a sempre V. Sempre verdadeiro. Tudo bem? Depois, o que nós temos aqui? Uma outra equivalência lógica que nós também já conhecíamos, né? A próxima aqui, ó. P e não P é equivalente a sempre F, sempre falso. Inclusive, pessoal, esse princípio aqui é um princípio que a gente falou lá, se não me engano, na aula 2, na aula 3, não sei se vocês estão lembrados, tá? Inclusive, esse princípio aqui
ele é chamado de princípio da não contradição. Tá? Ele é chamado de princípio da não contradição. Ok? Então, olha só. Por que princípio da não contradição, né, pessoal? Olha só. Eu tenho uma variável, por exemplo, a variável P, tá? E eu tenho essa mesma variável negada, ao mesmo tempo, tá? Usando a conjunção, digamos assim. Ou seja, pessoal, qual que é o princípio da não contradição? O princípio da contradição, ele afirma, pessoal, que não tem como uma variável ser, por exemplo, verdadeira e falsa simultaneamente, ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, isso aí é o que nós chamamos de princípio da não contradição. Tudo bem, pessoal? Eu não tenho como ter uma variável, por exemplo, sendo verdadeira e, né, ou seja, conjunção, né? Não tenho como ter uma variável sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, isso é o que nós chamamos de princípio da não contradição. A gente falou sobre isso lá na aula 2, na aula 3. Depois vocês dão uma resgatada lá nesse conceito, tá? Nesses slides aí que já foram passados. Ok? Então, de acordo com o que eu expliquei aqui, pessoal, eu tenho P e não P. E isso é equivalente a sempre falso. Tudo bem? Ou seja, se eu tenho verdadeiro e falso, isso dá falso. Ou se eu tenho falso e verdadeiro, isso também vai dar o quê? Falso, né? Vocês sabem, né, pessoal, que de acordo com a tabela verdade da conjunção, eu preciso ter dois verdadeiros para que o resultado seja também verdadeiro, né? Já sabemos isso de acordo com a tabela verdade da conjunção. Tudo bem? Então, olha só. Essas duas equivalências, pessoal, que eu acabei de explicar para vocês agora, elas estão representadas aqui embaixo. Tá ok? Aqui nessa tabela verdade. Tudo bem? O que eu coloquei aqui, pessoal? Eu tenho aqui essa variável P, tá? E aí eu tenho que colocar a negação de P. Tudo bem? Aqui está a negação de P e aqui também está a negação de P. Correto? Então, coloquei aqui primeiro, pessoal, a negação de P, para que ela seja executada. Depois nós colocamos o quê, pessoal? Eu fiz aqui a minha disjunção, tá? E depois fiz a minha conjunção para fazer aqui a comprovação. Ok? Então, verdadeiro, né? Primeiro fazendo aqui a negação. Primeiro aqui a negação. Verdadeiro fica falso, falso fica verdadeiro. Tá? Depois eu tenho que fazer aqui na terceira coluna, né, pessoal? Aqui na terceira coluna eu tenho que fazer o ou, não é? Então eu faço, pessoal, verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, dá verdadeiro também, não é? E por último, pessoal, nós fazemos aí a comprovação da nossa, né, do nosso princípio da não contradição. Tudo bem? Então o que nós temos ali? Tenho aqui, né, pessoal? Pego aqui, ó. Tem aqui, né? Verdadeiro, não é? Verdadeiro e falso, tudo bem? Dá falso. Tenho aqui falso e verdadeiro, vai dar aqui falso também, né? Seria a nossa tabela verdade da conjunção. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho aqui essa parte? Tranquilinho? Esses princípios aqui, inclusive, a gente já tinha visto coisas desse tipo aí na lista de exercícios e também nas aulas anteriores, tá? Então, essas coisas aqui não são muita novidade aqui para nós. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Está conectando. Legal. Continuando aqui. Continuando aqui, o que nós temos, pessoal? Depois. Vamos lá, prosseguindo. Ó, algumas regrinhas aqui, pessoal. Outras regrinhas aqui, em se tratando aqui da álgebra proposicional. Outras regras. Vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, uma regra, tá? Na verdade, as duas, né, pessoal? Tanto essa primeira aqui, como essa segunda, elas estão dentro aqui dessa regra que nós chamamos de regra de Morgan. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então,
Essas duas situações aqui, essas duas regrinhas, tanto essa primeira aqui como essa segunda, tá ok? Elas pertencem a essa regra que nós chamamos de regra de De Morgan. Legal. Então vamos lá. Primeira regra de De Morgan, pessoal. Primeira regra. Tá? Temos aqui a regra que é a negação de uma conjunção. Tá? Como que ela funciona? Olha só, pessoal. Se eu tenho não fora do parênteses e eu tenho P e Q dentro do parênteses, isso é equivalente ao quê, pessoal? É a mesma coisa que eu fizer o não P, tá? Eu faço a negação do não P, eu faço a negação também do não Q, tá? Porém, pessoal, quando eu elimino o parênteses desse termo, pessoal, tá? Nesse processo de se eliminar os parênteses desse termo, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o sinal, o operador que estava dentro do parênteses. Ou seja, pessoal, o operador ele estava como o quê? Ele estava como E. Tudo bem? Como a nossa conjunção. A partir do momento, pessoal, a partir do momento que nós fazemos essa regrinha multiplicativa, não é? Ou seja, a partir do momento, pessoal, que nós fazemos a negação de P, a negação de Q, a nossa conjunção, ela tem o valor o quê? Ela tem o seu operador invertido. Tudo bem? Eu fico com não P, não Q, e o operador que estava dentro do parênteses, como eu retirei o parênteses, esse operador ele é invertido. Ele estava como E e fica como OU. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é o que nós chamamos de negação, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de negação de uma conjunção, tá? Aqui embaixo, pessoal, nós temos uma outra regra também, também é a regra de De Morgan, tá? Só que essa regra de Morgan, pessoal, ela é a negação de uma disjunção. Mas é a mesma ideia, é a mesma linha de raciocínio. Tá ok, pessoal? Como é que ela funciona? Olha só, como é que ela funciona. Eu tenho aqui a negação, está fora do parênteses, e dentro do parênteses eu tenho P ou Q. Tudo bem, pessoal? É igual a regra multiplicativa. É igual uma regrinha multiplicativa lá da matemática. Tá? O que a gente tem que fazer, pessoal? Eu vou ter isso aqui, né, pessoal? É equivalente ao quê? Né? É equivalente ao teu não P. Está aqui o não P. Eu tenho também o não. Está aqui, pessoal. O não Q. Está aqui o não Q. Tudo bem? Entretanto, pessoal, esse operador aqui que estava como ou, né? Quando eu aplico essa regrinha multiplicativa, tá? Esse operador era a nossa disjunção, ele passa a ser a nossa conjunção. Tudo bem? Então, nesses dois casos, pessoal, quando a gente aplica a regra de Morgan, tá? Nessas duas situações, nesses dois casos, tá? A negação, tá? Nós aplicamos a negação nas duas variáveis, entretanto, o operador que está dentro do parênteses, esse operador, ele é invertido. Ou seja, se ele estava como E, ele fica como OU. Ou se ele estava como OU, ele fica como E. Então, o operador, ele é invertido. Tudo bem, pessoal? Então, essas duas regrinhas aqui são chamadas de regra de Morgan, tá? E aí a gente tem dois tipos de regra de De Morgan. A gente tem a negação da conjunção, né? A gente está negando aqui a conjunção. E nós temos aqui também a negação da disjunção, né? Nós estamos negando aqui a disjunção aqui no meio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui? Sossegado? Então, percebam que nesse caso aqui nós temos também que, nesses casos aqui que eu expliquei para vocês, nós também temos as equivalências, tá ok, pessoal? Temos também as equivalências. Tanto aqui quanto aqui nós temos equivalências. Ou seja, se eu construir a tabela verdade dessa fórmula, né? E eu também construir o resultado, né? Se eu construir a tabela verdade dessa segunda fórmula, né? A coluna resultante será a mesma. Ok? Então, lembrem-se, né, pessoal, que nós estamos falando aqui sobre equivalências lógicas importantes aqui na área de fundamentos de lógica. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Conseguiram pegar aqui a linha de raciocínio, a explicação? Sim, pessoal, conseguiram entender? É como se fosse uma regrinha multiplicativa, tá? É bem simples, tá, pessoal? É como se fosse uma regrinha multiplicativa,
A negação está fora do parênteses e você vai colocar a negação para dentro, tá? Só que quando você coloca a negação para dentro, você tem que inverter o operador. O que é e fica ou e o que é ou fica e. Só isso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Isso aqui é o que nós chamamos de regra de Morgan. Legal, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Tudo bem? Lembrando, pessoal, que essas coisas aqui não vão cair na prova parcial, tá? Tudo bem? Essas coisas aqui não vão cair na prova parcial. Se eu não me engano, pessoal, nossa prova parcial de lógica vai cair até qual tópico mesmo, pessoal? Só refrescando aí a memória. Estou pegando aqui nas minhas ações. Vai cair até o slide 5. Tá ok, pessoal? Na nossa prova parcial de lógica, do dia 6 de maio, vai cair todo o conteúdo até o slide 5. Tá ok? Isso aqui já não vai cair nessa prova. Tudo bem? Continuando, então. Prosseguindo. Vamos lá. Ó, nós temos uma outra equivalência aqui importante, pessoal. Uma outra equivalência aqui importante. Olha só. Olha só, o que nós temos aqui. Ela é chamada, pessoal, essa equivalência aqui, ela é chamada de negação de uma condicional. Tá? Mas olha só, pessoal, pega comigo aqui. Na verdade, esse conceito aqui de negação, né? Negação de uma condicional, que eu estou explicando agora para vocês, na verdade, a gente vai estar aplicando agora coisas que eu já acabei de explicar. Tá? Então, não são coisas novas. Tá? São coisas que eu acabei de explicar para vocês agora mesmo, nessas páginas anteriores. Ó, então pega comigo aqui, pessoal. O que eu tenho? Eu tenho aqui a negação, tá? E dentro do parênteses eu tenho o quê? Dentro do parênteses eu tenho P condicional Q dentro do parênteses. Legal? Ó, primeira coisa, pessoal, que a gente vai fazer. A gente vai demonstrar, né? Nós vamos fazer aqui uma demonstração, tá? Dessa negação de uma condicional. Nós iremos fazer a demonstração em duas partes, em 2 passos. Tudo bem? Vamos lá para o primeiro passo. Olha só. Primeiro, pessoal, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai aplicar uma regrinha aqui dentro do parênteses. Ok, pessoal? Eu ainda não vou mexer naquela negação que está fora do parênteses. Ainda não vou mexer. Ainda não. Tudo bem? Primeiro passo, pessoal, eu vou mexer nessa condicional que está dentro do parênteses. Correto? Então, vamos lá. O que eu vou fazer, pessoal? Olha só. Eu vou aplicar a regra da condicional dentro do parênteses. Como é que é a regra do condicional, pessoal? Como é que funcionava? Funciona da seguinte forma. Sempre quando eu tiver, pessoal, P condicional Q, né? Que seria esse cara aqui, tudo bem? Sempre que eu tiver, pessoal, P condicional Q, que é exatamente o que está aqui dentro do parênteses, não é? Sempre que eu tiver, pessoal, P condicional Q, isso aqui é equivalente ao quê, pessoal? A não P ou Q. Tudo bem? Então, estamos aplicando a regra da condicional dentro do parênteses. Essa regra do condicional eu já expliquei para vocês agora há pouco. Tudo bem? Pegaram a linha de raciocínio, pessoal? Sim ou não? Conseguiram acompanhar? Então, o que eu fiz aqui nesse ponto, pessoal? Eu estou aplicando a regra da condicional dentro do parênteses. Ou seja, eu tenho aqui P condicional Q, tá? P condicional Q, pessoal, é equivalente ao quê? É equivalente a não P ou Q dentro do parênteses. Tudo bem? Então, eu só fiz uma transformação dentro do parênteses. Legal. Depois, o que eu vou fazer, pessoal? Depois, num segundo momento, num segundo passo, eu vou aplicar a regra de Morgan. Tudo bem? Vou aplicar a regra de Morgan. O que era a regra de Morgan, pessoal? A regra de Morgan é quando eu vou pegar essa negação, tem essa negação aqui, pessoal? Eu vou pegar essa negação e vou fazer a regrinha multiplicativa, né, pessoal? Eu vou fazer com que o parênteses desapareça e vou fazer com que essa negação, né, pessoal? Essa negação, ela passe para dentro do parênteses. Tudo bem? É o que eu vou fazer agora. Então, vamos lá. Acompanha comigo. Vamos lá, pessoal. Acompanha comigo aqui. Ó,
Quando eu faço não com não dá quê, pessoal? Dá positivo, tudo bem? Tá aqui positivo. Aí eu peguei e simplesmente baixei aqui a variável P. Correto? Vocês lembram, pessoal, que pela regra de De Morgan, não é? Quando eu passo, né, pessoal? Quando eu quero colocar aqui a negação para dentro, né? Quando eu quero fazer a regrinha multiplicativa, vocês sabem que de acordo com a regra de De Morgan, eu já falei isso agora há pouco, né, pessoal? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que inverter o operador. Então, se o operador aqui, pessoal, estava com ou, ele vai passar a ser e. Tudo bem? Fizemos a inversão aqui do nosso operador. E por último, pessoal, faltou fazer o quê? Faltou fazer a negação com o que. Tudo bem? Está aqui a negação de que foi colocado aqui no segundo passo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, perceba que a gente fez a demonstração dessa regra aqui, né, pessoal? Dessa equivalência, né? Dessa equivalência aqui que é chamada de negação de uma condicional. Fizemos essa demonstração em duas partes, tá ok? Primeiro aplicamos aqui a regra da condicional dentro do parênteses, ok? E depois aplicamos aqui a regra de De Morgan, que é quando nós colocamos ali a regrinha multiplicativa, né, pessoal? Nós aplicamos a regrinha multiplicativa e fizemos a multiplicação da negação por tudo que estava dentro do parênteses. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é uma equivalência também importante, né? Dentro da álgebra proposicional, ela é chamada de negação de uma condicional. Legal, pessoal? Não se assustem, pessoal, depois a gente vai praticar esse conteúdo aí, tá ok? Vamos fazer exercício, vamos praticar, vamos discutir bem mais esse conteúdo aí, para ele ficar mais claro. Mas percebam, pessoal, não sei se vocês conseguiram seguir a minha linha de raciocínio. Vocês perceberam, pessoal, que isso aqui é pura e simplesmente aplicação de regras? Vocês conseguem entender o que é isso, pessoal? A gente tem que guardar na nossa cabeça algumas regrinhas pré-definidas, e aí vocês vão aplicar essas regrinhas pré-definidas nas fórmulas lógicas. Basicamente é isso. Vocês entenderam, pessoal? Vocês vão ter que decorar, né? Mentalizar em algum momento essas regras da álgebra proposicional, para que amanhã depois vocês possam aplicar essas regras quando vocês estiverem resolvendo algumas expressões lógicas. Tudo bem, pessoal? É mais ou menos essa linha de raciocínio. Legal. Pessoal, conseguiram acompanhar? Conseguiram acompanhar aqui, pessoal, a linha de raciocínio? Sim, eu fui bem devagar, fui bem com calma aqui. Conseguiram acompanhar? Sim, tranquilo? Mais ou menos. Tá. Quer que explique de novo, pessoal? Melhor? Quer que eu explique mais uma vez? Mais uma vez? Preferem, pessoal, que explique mais uma vez? Sim? Vamos lá, mais uma vez, então. Então, a regra de Morgan, Guilherme, é verdade, Guilherme. Essas demonstrações que a gente fez aqui, essas inúmeras, elas são a regra de De Morgan. Mas aqui nessa demonstração específica que a gente fez nessa página aqui, aonde que a gente aplicou De Morgan? De Morgan a gente aplicou aqui, ó. Tá? Quando nós colocamos a negação para dentro do parênteses. Tá ok? Quando nós colocamos o not, a negação, e fizemos a regrinha multiplicativa para dentro do parênteses, aí sim nós aplicamos a regrinha de De Morgan. Nesse momento aí. Tudo bem, Guilherme? Foi nesse momento que a gente aplicou De Morgan. Mas eu posso explicar de novo aqui, pessoal. Vamos lá. Ó, vamos lá. Vamos pegar aqui uma outra linha de raciocínio aqui. Ó, seguinte. Essa aqui, né, pessoal, é uma outra equivalência muito importante na área de lógica, tá? Essa equivalência aqui é chamada de negação de uma condicional. Por que é uma negação de uma condicional, pessoal? Concorda comigo que realmente ela é a negação de uma condicional. Ó, aqui eu tenho a negação de uma condicional. Correto, pessoal? Então, realmente, nesse caso, né, nós estamos fazendo a negação de uma condicional. Tudo bem?
Então, é essa demonstração que eu vou fazer agora com vocês. Vamos lá. De novo, pessoal. Então, né, de acordo aí com a álgebra proposicional, essa fórmula, ela tem uma equivalência com quem? Vamos ver agora. Vamos fazer a demonstração. Bom, primeira coisa. Vocês viram, pessoal, que aqui dentro do parênteses a gente tem um P condicional Q? Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal, minha linha de raciocínio? Tudo bem, pessoal, que ali dentro do parênteses nós temos um condicional Q? Tudo bem? Legal. Vou voltar, pessoal. Eu vou voltar um pouquinho para uma regrinha que eu expliquei para vocês lá no comecinho da aula. Vou dar uma voltada. Uma regrinha que eu expliquei para vocês lá no comecinho da aula. Se não me engano, na página 2. Página 2 ou 3. Aqui, pessoal. Nessa página aqui, ó. Vocês estão vendo essa regrinha aqui? Essa equivalência, pessoal? Inclusive, vocês vão fazer a demonstração nesse exercício 1, correto? Ok? Ó, eu tenho aqui uma equivalência importante. P condicional Q é a mesma coisa que não P ou Q. Tudo bem, pessoal, essa equivalência aqui? Tudo bem? Tranquilo aqui essa equivalência? Eu já tinha explicado agora há pouco, né? P condicional Q é a mesma coisa que não P ou Q. É a mesma coisa. Se você fizer a tabela verdade de um e de outro, vai dar o mesmo resultado. Vai dar a mesma coisa. Tudo bem? Perceba, pessoal, é exatamente essa regra, exatamente essa regrinha aqui que eu vou aplicar lá na frente. Então, guarde ela na cabeça de vocês. Guarda aí, pessoal. Tudo bem? Ou seja, P condicional Q é a mesma coisa que não P ou Q. Vamos lá. Vamos passar lá para aquela próxima página, né? Se eu não me engano, era a página 5 ou 6 da nossa apresentação. Aqui. Ó, pega aqui. Concorda, pessoal, que aqui é exatamente o que está lá no começo do slide? É ou não é, pessoal? Não é exatamente aquilo que eu acabei de mostrar para vocês lá no comecinho do slide? Sim ou não? Estão acompanhando, pessoal? Sim ou não? Não é a mesma coisa que eu acabei de explicar para vocês lá no comecinho do slide? Sim, é isso aqui, ó. Ou seja, P condicional Q é a mesma coisa que o quê, pessoal? É a mesma coisa que não P ou Q. Acabamos de ver isso lá no comecinho do slide. Acabamos de ver. É uma equivalência importante dentro da álgebra proposicional. Está lá no comecinho do slide. Conseguiram, pessoal, fazer essa conversão? Fazer essa representação mental aí, pessoal, na linha de raciocínio de vocês? Conseguiram? Sim? Legal. Então, voltando aqui. Olha só. P condicional Q é a mesma coisa que não P ou Q. Está lá no comecinho do slide isso. Tá? Então, isso que a gente acabou de fazer, pessoal, esse passo 1 aqui, né? Esse passo 1 que a gente fez aqui, é exatamente esse cara que ele está falando aqui, ó. O que é isso aqui? É a regra da condicional que nós acabamos de aplicar dentro do parênteses. Tudo bem? É o que a gente acabou de fazer. E aí, no segundo passo, pessoal, num segundo momento, a gente fez o quê? Num segundo momento, a gente vai aplicar a regra de De Morgan. O que é a regra de Morgan, pessoal? Ela é mais simples. A regra de De Morgan é aquela que você tem que colocar a negação para dentro do parênteses. Para dentro do parênteses. Tudo bem? Então, olha só. Você faz aqui comigo, ó. Eu tenho negação com negação, dá positivo. Tá? Eu venho aqui e simplesmente baixo o valor de P. Tá? Esse negação, eu tenho que fazer a negação de quem, pessoal? Tem que fazer a negação da variável quê? Da variável Q. Então, aqui embaixo eu tenho a nossa variável não Q. Tá? Pela regra de De Morgan, pessoal, vocês sabem que o operador que está dentro do parênteses ele tem que ser invertido. Então, aqui dentro do parênteses eu tinha o ou, aqui embaixo eu vou ficar com o e. Aí seria a inversão do operador que tem que ser feita de acordo com a regra de De Morgan. Tá?
Uma pergunta que eu queria fazer para vocês aqui, pessoal, é a seguinte. Olha só. Ficou claro, pessoal, que aqui, ó, nesse ponto, quando eu tenho não com não, o que dá não com não, pessoal? O que dá não com não? Dá positivo, concordam? Lembra que eu falei isso para vocês agora há pouco, pessoal? Quando eu tenho não com não, quando eu tenho número par, né? Falei isso no começo da aula. Quando eu tenho, né, pessoal, número par de nots, né? Quando eu tenho número par de negações, elas se anulam. Então, eu vou ficar simplesmente com a minha variável P. Tudo bem? Agora, percebam, pessoal, na segunda situação. Acho que deu uma caída aqui, pessoal. Deu uma caída momentânea. Mas já está voltando, tá? Ó, olha só, pessoal. Então, a primeira situação ali eu expliquei para vocês, né? Então, quando eu tenho não com não, dá positivo. Eu fico simplesmente com a variável P. Tudo bem? Mas, num segundo momento, pessoal, eu tenho que fazer o quê? Fazer a negação da variável Q. Né? Fazendo a negação da variável Q, eu vou ter não Q aqui embaixo. Tudo bem? E, de acordo com a regra de De Morgan, eu preciso inverter o nosso operador. Ele estava como ou, ele fica como E. Tá? Essas coisas aqui, pessoal, com o tempo vocês vão se acostumando, tá, pessoal? Depois a gente vai fazer exercícios. Isso aqui vocês vão perceber que depois isso aqui vai ficar bem trivial, tá, pessoal? Vai ficar simples. Isso aqui é simplesmente a aplicação de regras, tá? É a aplicação da álgebra. Vocês vão ter que guardar na cabeça de vocês todas as regrinhas da álgebra para poder aplicar elas nas fórmulas, nos exercícios, quando os exercícios forem propostos, tá? Então, isso aqui é, pessoal, pura e simplesmente aplicação de regrinhas. Tudo bem, pessoal? Depois, quando a gente fizer alguns exercícios, aí vai ficar mais claro, tá? Né? A linha de raciocínio de cada uma dessas regras, de cada uma dessas demonstrações. Legal. Prosseguindo, então. Vamos lá. Uma um pouquinho maior, pessoal. Um pouquinho maior. Vamos lá. Ufa, respira fundo. Vamos lá, pessoal. Respira fundo. Essa aqui, ela é também uma outra equivalência, né? É uma outra equivalência também importante dentro da álgebra proposicional. É uma outra equivalência importante. Tá? Então, vamos lá. O que ele fala aqui? Nessa regrinha aqui, né, pessoal? Nessa equivalência, o que nós temos? Essa equivalência aqui, ela é chamada de negação de um bicondicional. Onde é que está, pessoal, a negação de um bicondicional? Está aqui, ó. Negação de um bicondicional, que está aqui entre parênteses. Tudo bem, pessoal? Conseguiram enxergar? Conseguiram visualizar ali a negação de um bicondicional? Sim? Só responde aí para mim no chat, pessoal, para saber se vocês estão acompanhando. Sim? Legal. Então, olha só. Aqui a gente vai fazer a demonstração agora da negação de uma bicondicional. Aonde está a negação de uma bicondicional? Está aqui, ó. Negação da bicondicional que está entre parênteses. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. A gente vai aplicar uma regra, que é uma regrinha que eu expliquei agora há pouco para vocês também. Lembra, pessoal, que eu falei de uma equivalência importante, agora há pouco para vocês? Eu tinha falado o seguinte. Sempre que eu tiver, pessoal, uma bicondicional de duas variáveis, né? Bicondicional de duas variáveis é a mesma coisa que a conjunção de duas condicionais. Lembra que eu falei disso agora há pouco para vocês, pessoal? Sim ou não? Foi uma regrinha que eu expliquei agora há pouco, tá? Na aula de hoje. Lembram disso? Vou voltar. Vou voltar aqui às páginas do slide. Vamos lá. Vou voltar aqui mais algumas, só para mostrar qual que é essa regrinha que eu vou aplicar para vocês nesse momento. Agora. Aqui. Essa regra aqui, ó, pessoal. Essa regrinha aqui, ó. Se eu tenho uma bicondicional de duas variáveis, né? A bicondicional de duas variáveis, pessoal, é a mesma coisa que a condicional das duas, né? É a mesma coisa que eu ter a conjunção, né? A conjunção de duas condicionais. Lembra disso, pessoal, que eu falei agora há pouco?
Lembra disso? Sim ou não? É exatamente essa regrinha que a gente vai aplicar lá na frente. Tudo bem, pessoal? Vão acompanhando comigo aí a de raciocínio. Vão acompanhando comigo. Vamos lá. É exatamente essa regrinha que eu estou aplicando lá na frente. Então, vamos lá. Olha só. Então, sempre que eu tenho, pessoal, aqui, a bicondicional de duas variáveis, tá? Já acabei de falar, né? Que a bicondicional de duas variáveis é a mesma coisa que a conjunção de duas condicionais. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, pessoal, a regrinha. Olha só. Eu tenho aqui a nossa, né? Tem aqui, pessoal, a nossa bicondicional entre P com Q, tá? Que é a mesma coisa, né, pessoal? Que é a mesma coisa, tá? Que dá o mesmo resultado, né? Ou seja, olha só, se nós criarmos, pessoal, a tabela verdade desse cara aqui, e se nós criarmos a tabela verdade, pessoal, desse cara aqui, o resultado será o mesmo. O resultado será o mesmo. Isso, tá? É o que se trata da equivalência lógica que a gente já vem falando aí há várias aulas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá, retomando. Então aqui eu tenho P bicondicional. P bicondicional. Que é a mesma coisa que P condicional Q e Q condicional P. Legal. Maravilha. Aqui embaixo, pessoal, no segundo momento, nós iremos aplicar agora uma regrinha que é chamada de regra da condicional. Ok, pessoal? Que também a gente já falou agora há pouco. Nós iremos aplicar essa regra da condicional aonde, pessoal? Dentro desse parênteses, dentro desse primeiro parênteses e dentro desse segundo parênteses. Ok, pessoal? Vamos aplicar aqui. O não ali você está perguntando, né, Guilherme? O não do começo. Ó, o não do começo. Pega comigo aqui, pessoal. Deixa eu apagar aqui os meus rabiscos. Tá? E vamos lá. Olha só, Guilherme. Olha só, Guilherme. O que é esse não aqui, ó? Esse não aqui é o mesmo não que está sendo mantido aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu nem mexi nesse não ainda. Você percebeu, Guilherme, que esse não ele foi mantido ainda de acordo com a fórmula original. Eu ainda não mexi nesse não, tá? Eu vou mexer nesse não daqui a pouquinho, Guilherme. Eu ainda não estou mexendo nele. Tudo bem? Legal. Perfeito, Guilherme. Maravilha. Maravilha. Guilherme está acompanhando a linha de raciocínio. Legal. Ó, de novo aqui, Guilherme, vamos lá. Na segunda linha aqui, pessoal, a gente vai aplicar a regra da condicional. Tanto nesse primeiro parênteses, quanto nesse segundo parênteses, nós iremos aplicar a regrinha do condicional. Como é que era mesmo a regra do condicional, pessoal? Como é que era mesmo que eu falei agora há pouco? Ela funciona da seguinte forma. Olha só. Se eu tenho P condicional que, tá? Olha só. Se eu tenho aqui, pessoal, P condicional que é a mesma coisa que não P ou que. Tudo bem? Da mesma forma, que condicional P é a mesma coisa que não que ou P. Tá? Então nós acabamos, né, pessoal? Acabamos de aplicar a regra da condicional que nós vimos agora há pouco na aula, nessa mesma aula de hoje. Tudo bem, pessoal? Perceba que a gente aplicou a regra da condicional nos dois momentos, nos dois parênteses. Tudo bem? Continuando, prosseguindo. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Presta atenção, que esse aqui é meio confuso de entender. Agora sim, Guilherme. Guilherme, você tinha me feito a pergunta sobre a negação, né? Agora sim, Guilherme, a gente vai mexer naquela negação. Agora sim, Guilherme. Por quê? Porque agora a gente vai aplicar a regra do quê? A regra de De Morgan. Tá? Entretanto, Guilherme, a gente vai aplicar a regra de De Morgan nesse termo inteiro, nesse termo completo. Tá ok? Como se essa primeira parte fosse uma única variável. Tá ok, pessoal? Como se esse primeiro bloco aqui, esse primeiro parênteses fosse uma única variável. E como se esse segundo bloco
como se esse segundo parênteses aqui, pessoal, fosse uma única variável também. Ok? Então, como se fossem variáveis únicas, eu estou aplicando a regrinha de De Morgan. Então, vamos lá, pessoal. Presta atenção como é que a gente vai aplicar a regra de De Morgan. Vem comigo, pessoal. Acompanha comigo aqui, ó. Olha só. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a ação do primeiro termo, que é esse primeiro termo que está aqui, ó. Esse primeiro termo aqui grandão, tudo bem? Estou fazendo a negação desse termo grandão que está aqui entre parênteses. Então, vou ficar com o quê, pessoal? Vou ficar com não. E aqui o termo do parênteses, que é o não P ou Q. Fiz a negação dele. Tudo bem? Como eu estou aplicando, pessoal, a regra de De Morgan, né? Como estou aplicando a regra de De Morgan, esse operador E tem que ser invertido, não é? Ele está com E, ele está como E, fica como OU. Né? Ele tem que inverter o operador, né, pessoal, de acordo com a regra de De Morgan. Ele inverte o operador. Tudo bem? E, por último, né, pessoal, por último, faltou fazer o quê? Eu tenho que fazer a negação desse segundo termo que está aqui, ó. Tudo bem? Eu faço a negação desse segundo termo que está todo aqui dentro de do parênteses. Ele vai ficar onde, pessoal? Exatamente aqui embaixo, ó. Tenho a negação de todo esse termo que está aqui entre parênteses. Tá? Então, percebam, pessoal, que a gente aplicou a regra de De Morgan numa equação maior. Tá? Não foi numa proposição simples como a gente tinha feito agora há pouco. A gente acabou de aplicar a regra de De Morgan numa expressão bem maior. Tudo bem? Legal. Deixa eu só ver aqui os comentários do pessoal. O que o pessoal está escrevendo aqui? O Guilherme, você praticamente separou as duas variáveis, por isso não tem outro parênteses aí, né? É exatamente isso, viu, Guilherme? Olha só o que eu fiz, Guilherme. Fiz o seguinte, ó, Guilherme, da segunda para a terceira linha, Guilherme, eu apliquei a regra de De Morgan. E aí vocês sabem que como que é a regra de De Morgan? Você tem que negar os dois termos, inverte o operador que está no meio. É simplesmente o que a gente fez agora. Tudo bem, Guilherme? Legal. O Vinícius, aí o que aconteceu, Vinícius? Você não conseguiu pegar alguma parte ali da explicação, da fala? Qual parte que você não pegou, Vinícius? Ah, tá. Legal. Voltou. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos aos pouquinhos aqui. Depois, percebam, pessoal, que na quarta linha, a gente está aplicando a regra de De Morgan de novo. De novo. Tanto no primeiro termo, quanto no segundo. Estamos aplicando nos dois. Aplicando a regra de De Morgan de novo. Tudo bem? Então, vamos ver como é que fica, pessoal. Eu faço aqui, ó. Não com não dá positivo. Tudo bem? Então, eu fico somente com a variável P. O OU, né, pessoal? O OU tem que ser invertido. Né? O OU fica como E. Legal? E por último, pessoal, ficou faltando fazer o que mesmo? Ficou faltando fazer a negação da variável Q. Então, eu fiquei aqui embaixo com o não Q. Legal, pessoal? Eu acabei de aplicar a regra de De Morgan, tá? Acabei de aplicar a regra de De Morgan nesse primeiro termo aqui. Ok? Agora, pessoal, vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar a regra de De Morgan só na segunda parte. Aqui, ó, nessa segunda parte. Vamos lá. Então, pessoal, vamos comigo lá. Vamos acompanhando. Na segunda parte. Não com não dá positivo, então fico só com o valor de Q. Ou, né, pessoal, o ou ele é invertido, fica como E. Tudo bem? E, por último, pessoal, eu tenho que fazer a negação da variável P. Né? Então, eu vou ficar aqui embaixo com o não P. Perceberam, pessoal? Perceberam? Então, nós aplicamos aqui a regra de De Morgan nesses dois termos. Tanto nesse termo aqui, quanto nesse segundo termo. Aplicamos ao mesmo tempo, né, pessoal? Digamos assim, a regra de
De Morgan. Bem? Hoje vocês vão ter sonho com o De Morgan, hein, pessoal? Vocês vão ter sonho, hein? Ou pesadelo, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Ou pesadelo aí com esse tal de De Morgan aí, né? Vocês vão querer matar esse cara aí, esse De Morgan. Vamos lá. E por último, pessoal, por último. O último, pessoal, é mais tranquilinho. O que é o último? É a regra comutativa, tá? É a regra comutativa. Entretanto, a regra comutativa, pessoal, a gente está aplicando só nessa segunda parte. Na primeira parte, a gente não está aplicando. Só estamos na regra comutativa aqui nessa segunda parte. Alguém sabe me dizer, pessoal, o que é essa regra comutativa? A gente falou nas aulas anteriores, pessoal. Opa, deixa eu só ver as dúvidas aqui, pessoal. Tá sonhando com a tabela verdade faz tempo, Guilherme? Puxa vida. Qual que é a pergunta, Job? Deixa eu ver a pergunta do Jobs aqui. Por que o E virou OU ali na terceira linha? Sim, Job. Ó, Job, pelo seguinte, ó. Quer ver? É exatamente isso que o Guilherme falou, viu, Job? Porque nós aplicamos a regra de De Morgan. Vocês lembram que a regra de De Morgan, sempre a gente tem que inverter o sinal, vocês lembram? Mas eu acho que fica mais fácil, Job, se você olhar assim, ó. Olha assim comigo, ó, Job. Quer ver, ó? Vamos pegar essa segunda linha. Tudo bem? Pega essa segunda linha aqui comigo, Job. Faz de conta, Job. Ó, faz de conta que esse cara aqui que eu estou riscando é uma variável única, tá? Estou até riscando. Ó. Faz de conta que esse cara aqui que eu risquei tudo é uma única variável e faz de conta que esse outro cara aqui que eu estou riscando, esse outro termo aqui, faz de conta que ele também é uma única variável. Tá? Aí, você percebe, Job, que aqui a aplicação direta da regra de De Morgan? Porque, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a negação do primeiro termo. Aqui, faça a negação do primeiro termo. Faça a negação do segundo termo, que está aqui. Tá? E esse operador do meio aqui, pessoal, o que eu tenho que fazer com esse operador do meio? De acordo com a regra de De Morgan, o que eu tenho que fazer com esse operador, pessoal? Tenho que inverter. Né? Ele estava como E, passa como O. Entendeu, Job? Então, se a gente olhar, né, Job, cada um daqueles dois parênteses, aqui tem dois parênteses ali com variáveis, né? A gente entender cada um daqueles dois parênteses como uma variável única, fica mais fácil de visualizar isso aí. E isso, ele está como E, inverte o E para O, de acordo com a regra de De Morgan. Perfeito. Perfeitamente, Joab, Guilherme, show de bola. Legal. Ó, depois aqui, pessoal, vamos lá. O último aqui. Ele está falando que ele está aplicando a regra comutativa, mas só nessa segunda parte. Alguém lembra, pessoal, dessa regra comutativa? Eu expliquei há umas 2 semanas. Alguém lembra, pessoal, o que era essa regrinha comutativa? Alguém lembra? O que era, pessoal, essa regrinha comutativa, para quem lembra? Essa regra comutativa, pessoal, era só você inverter as variáveis, né? Se eu tinha uma variável aqui e outra aqui, eu fazia inversão das duas. Tudo bem, pessoal? Essa era uma regrinha que a gente chamava de regra comutativa. Tá? Se eu tenho uma variável que está na direita e outra está na esquerda, eu inverto. A que está na esquerda passa para a direita e a que está na direita passa para a esquerda. É o que a gente chama de regra comutativa. Tudo bem, pessoal? Essa regrinha comutativa? Então vamos ver como é que fica aqui no final. Ó, percebam, pessoal. Esse cara aqui, ó, PE não Q, eu mantive aqui embaixo. Eu não fiz nada com ele. Perceberam, pessoal, que eu não fiz nada com ele? Não tenho mais nada o que fazer com ele. Então ele ficou como PE não Q. Baixei aqui o OU foi mantido. Tudo bem? E aqui, pessoal, eu só apliquei a regrinha, que a gente chama de regrinha comutativa. O que eu fiz? O não P, pessoal, estava nesse lugar, eu passei para cá. E o Q estava no começo e eu passei para cá. Então, eu só fiz uma mudança de lugar das variáveis. Vocês perceberam isso, pessoal, que a gente só fez uma mudança de lugar das variáveis? Mas o resultado será o mesmo. Concorda comigo, pessoal, que o resultado será o mesmo? Vai ser o mesmo. Tá? Então, essa é a regrinha que a gente chama de regra comutativa.
A gente só inverte de posição as nossas variáveis. Aí vocês poderiam me perguntar, né, Joab? Professor, mas por que você inverteu? Né? Por que você não poderia deixar como estava? Né? Você poderia me perguntar isso aí, né, Joab? Professor, deixa do jeito que estava. Não precisa, né, inverter. Né? Por que a gente inverteu, pessoal, nesse caso? É só para manter um padrão. Tá? Só para manter padronizado. Ele deu uma quedinha aqui, pessoal, mas já está voltando. Está retornando aqui, pessoal. Voltou. Já está voltando aqui. Vamos lá. Já voltou, está retornando. 9h51, né, pessoal? Vamos lá. Ó, então essa última linha aqui, pessoal, olha só. Se vocês quisessem, vocês poderiam terminar o exercício aqui, ó. Tudo bem, Joab? Poderia terminar o exercício aqui, ó. Termine ele aqui e acabou. Finalizou. É exatamente isso que eu estou falando agora, Bruno. Por que inverteu? A gente inverteu porque a gente usou essa regra comutativa. Viu, Bruno? A gente usou essa regrinha comutativa. E ainda, por que a gente inverteu, Bruno? É só para a gente manter uma padronização, viu, Bruno? Olha só. Vem comigo aqui, ó, Bruno. Perceba que aqui eu tenho P no começo e Q no segundo momento. Tudo bem? Aqui, só por uma questão de padronização, tá, Bruno? Eu deixei o P no começo e o Q no segundo momento também. Então, foi só uma questão, realmente, Bruno, de padronização, tá? Eu deixei os dois P's no começo e deixei os dois Q's num segundo momento. Então, foi só questão de padronização mesmo. Tudo bem, Bruno? A gente pegou a regrinha comutativa, inverteu, né, as duas variáveis, só na segunda parte, só por uma questão realmente de padronização. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui é uma implicação, né, que nós chamamos, uma equivalência, aliás, né, é uma equivalência importante, tá? Uma equivalência lógica importante que nós temos aqui dentro da álgebra proposicional, que é chamada de negação de uma bicondicional. Tudo bem? O Guilherme ali, né, pessoal? Então, professor, se você invertesse o primeiro para Q e P, daria na mesma? Exatamente, Guilherme. Exatamente, Guilherme. Eu poderia ter aplicado a regra comutativa também, né, Guilherme? E na primeira parte também, se eu quisesse. Poderia, Guilherme. Mas eu apliquei só na segunda. Tá? Só para ficar padronizado realmente ali as variáveis. Tá? Aí o Luiz ali perguntou, se no meu caso eu não invertesse as variáveis, não teria problema? Não, estaria correto também, viu, Luiz? Estaria correto também, viu, Luiz? Tudo bem. Estaria ok. Tá? O Rafael questionou aqui, quando tivesse condicional, não é? Então, Rafael, olha só, Rafael, quando tiver condicional, você tem que ir aplicando as regrinhas, tá, Rafael? Sempre quando tiver operadores de condicional, você tem que ir aplicando a regra de condicional, regra de De Morgan, para ir fazendo as simplificações. Tá ok, Rafael? Então, você não pode deixar ele com condicional. Você tem que ir fazendo as reduções até conseguir chegar somente em E ou em NOT. Tudo bem, Rafael? Você não pode deixar sua fórmula com condicionais, tá? Porque aí você tem como fazer simplificações. Você tem como fazer reduções. Tudo bem, Rafael? Legal. Eu não sei se eu entendi direito o que você falou aí, Rafael, mas é nesse sentido, né? Sempre que você tiver uma condicional, Rafael, você não pode deixar ela ali. Você tem que fazer uma simplificação. Você tem que aplicar uma regra para tentar retirar aquele condicional, tá? A ideia, né, Rafael, que na resolução do seu exercício, Rafael, você só tenha es, ous e negações. Essa que é a ideia de você ter como resultado do exercício. Tudo bem? Não sei se é exatamente essa pergunta que você fez, Rafael, mas é algo nesse sentido. Então, Guilherme, olha só, quando tem condicional, Guilherme, você tem que aplicar a regra do condicional, né, Guilherme? Qual que é a regra do condicional, Guilherme? Essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Quando você tem aqui, ó, Guilherme, P condicional Q, isso é a mesma coisa que não P ou Q. Tudo bem? Então, sempre que você tiver uma condicional, né, Guilherme, você tem que aplicar essa regrinha, que é chamada de regra da condicional.
Ou seja, a condicional vira ou, né? Mas a primeira variável ali, que é a P, ela fica também negada, né? Não esquecer disso. Tudo bem? Tranquilo? Legal, pessoal? Show de bola. Pessoal, vamos lá. Vamos prosseguindo aí, pessoal. Já são quase 8h55, 8h56. Vamos prosseguindo? Vamos para o próximo? Tá. Ó, então, vou passar aqui para o próximo. Ah, esse aqui, pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui não é conteúdo novo, tá? Isso aqui, de novo, é só para a gente colocar em prática essas coisas que a gente viu até agora nessa aula de hoje. Ok, pessoal? Então, isso aqui não é teoria nova. É só para a gente colocar em prática tudo isso que a gente viu na aula de hoje. Como se fosse um exemplo. Tudo bem, pessoal? São exercícios, exemplos. Então, vamos lá. Ele está pedindo, pessoal, aqui nesses dois exemplos, para a gente fazer as simplificações, caso seja possível. Vamos lá, então, pessoal? Vamos ver se é possível fazer simplificações? Vamos lá. Vem comigo. Vamos lá, então, fazer as simplificações. Vamos comigo. Acompanha comigo aqui, pessoal, a linha de raciocínio. Bom, tá aqui, pessoal, o primeiro exercício que apareceu ali no slide anterior. Primeiro exercício. Legal, pessoal? Vamos lá, passo a passo. Vamos lá, passo a passo. Bom, primeira coisa, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, ó? Não, P. Eu estou fazendo o quê? Estou eliminando a dupla negação. Tudo bem, pessoal? Se eu tenho não, P, eu vou ficar com pura e simplesmente o quê, pessoal? Somente a variável P. Tudo bem? Então, eu fiz aqui a eliminação da dupla negação. Perfeito? Estão acompanhando, pessoal, a linha de raciocínio? Sim, tranquilo? E também, ao mesmo tempo, na mesma linha, estamos usando, né, pessoal, estamos usando a regra da equivalência da condicional, que a gente acabou de ver. Acabamos de discutir ela, né, Guilherme? Acabamos de discutir. Ou seja, Guilherme, o que a gente tem? Eu tenho aqui P condicional que. P condicional que é a mesma coisa, pessoal, que não P ou que. Dentro do parênteses. Perceba que eu estou mexendo dentro do parênteses. Eu ainda não mexi nessa negação aqui, tá, pessoal? Ainda não mexi. Ainda não mexi. Próximo passo. Próximo passo. Vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos usar a regra de De Morgan. Legal. Agora sim eu vou mexer com essa negação aqui, tudo bem? Agora sim. Então vamos lá. O que eu tenho, pessoal, de acordo com a regra de De Morgan? O que eu tenho? Não fica positivo. Então aqui eu vou ficar puramente com a variável o quê? Variável P. O ou, né, pessoal? O ou, pela regra de De Morgan, ele tem que ser invertido. Ele está como ou e fica E. Tudo bem? E por último, pessoal, não esquecer que eu preciso também fazer a negação de quem? A negação do que. Tudo bem? Então, eu vou ficar com a negação do que aqui embaixo. Não que. E o EP, né, pessoal, que estava aqui em cima, eu simplesmente repeti ele aqui embaixo. Legal, pessoal? Simplesmente repetir da segunda linha para a terceira linha desse exercício de enunciado. Depois, pessoal, vamos ver o que mais é possível fazer aqui. Ó, vamos usar agora, pessoal, a propriedade associativa. O que é a propriedade associativa, pessoal? Não sei se vocês estão lembrados dela. Essa regra, essa propriedade associativa, eu também já expliquei ela para vocês nas aulas anteriores. O que é, pessoal, essa propriedade associativa? Ela é o seguinte. Vocês concordam comigo, pessoal, que aqui, ó, eu tenho... Vocês concordam comigo, pessoal, que pela propriedade associativa, eu tenho aqui o parênteses, não tem? Tem ou não tem, pessoal? Tem o parênteses. Legal. Mas vocês concordam comigo, pessoal, que dentro do parênteses eu tenho o quê? Eu tenho o E aqui e aqui eu também tenho o E. Então, vocês concordam comigo, pessoal, que como eu tenho parênteses, mas tanto dentro do parênteses como fora do parênteses eu tenho o E, eu tenho o mesmo operador? Vocês concordam comigo, pessoal, que eu posso excluir, eu posso retirar o parênteses sem qualquer prejuízo?
Concorda comigo, pessoal, que eu posso excluir o parênteses sem ter qualquer prejuízo para a resolução do exercício? Concorda comigo, pessoal? Sim ou não? Sim, porque eu estou ali simplesmente com dois operadores do tipo e, tá? Então, isso é o que nós chamamos de propriedade associativa, tá? A gente falou sobre ela nas aulas anteriores. Depois dá uma resgatada lá no conteúdo, tá? Então, como é que a gente ficou, pessoal? P e não que e P. Basicamente, o que a gente fez, pessoal, pela propriedade associativa? Somente retiramos o parênteses. Só isso. Só isso. Então, se fosse um conectivo diferente, você não tiraria do parênteses. Aí não, Guilherme. Eu não tiraria não, Guilherme. Aí eu não poderia retirar. Tudo bem, Guilherme? Não poderia retirar se os operadores fossem diferentes. Não poderia. Tá? E por último, pessoal, por último. Vamos lá, por último. Por último, estou usando a propriedade que é chamada de propriedade idempotente. Tá? Essa propriedade idempotente eu também já expliquei nas aulas anteriores, pessoal. Tá? De acordo com essa propriedade idempotente, pessoal, né? De acordo com essa propriedade idempotente, o que nós temos? Sempre, pessoal, sempre quando eu tenho P e P, tá? Sempre quando eu tenho P e P é a mesma coisa que eu ter única e exclusivamente a variável P. Isso pela regra da propriedade idempotente. Tudo bem? Legal? Mas vocês poderiam me perguntar, professor, onde é que eu tenho P e P aí? Eu tenho, pessoal, em algum lugar aqui P e P? Aqui em amarelo, pessoal? Em algum lugar aqui eu tenho P e P? Tem ou não tem, pessoal? Aqui nessa linha amarela. Em algum lugar aqui eu tenho P e P? Tem ou não tem? Tenho, né, pessoal? Tenho. Tenho sim. Tenho sim. Aonde está, pessoal? Está aqui, ó. P e P. Estão vendo outro P aqui no final, pessoal? Um P aqui no começo, um P lá no final. Tudo bem? Legal, pessoal? Então, quando eu tenho P e P, de acordo com a propriedade idempotente, eu posso reduzir isso pura e simplesmente à variável P. Tudo bem? O não que, pessoal, eu não tenho mais nada o que fazer com o não que. Não tenho mais nada o que fazer com ele. Repito o não que aqui embaixo. Deixo com essa conjunção, né, pessoal, que ficou sobrando, né? O que ficou sobrando? Ficou sobrando não que e. Então, eu repliquei aqui, né, pessoal? Repeti o não que e. E esse P veio da onde, pessoal? Ele veio da propriedade idempotente, né, que foi aplicada na linha anterior, já que na linha anterior eu tinha P e P. Então, nós fizemos a aplicação dessa propriedade que é chamada de propriedade idempotente. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vou passar para o próximo aqui para a gente poder finalizar, né, pessoal? Já é passado aí das 9 horas. Vamos lá. Opa, passou aqui. Vamos aqui para o último. Vamos lá. De novo, pessoal, simplifique se for possível. De novo, o que a gente vai fazer? Vamos usar a regra de De Morgan aonde, pessoal? Aqui dentro do parênteses. Tudo bem? Ó, onde que a gente vai usar, então, a regra de De Morgan, pessoal? Estão vendo que eu tenho... Estão percebendo, pessoal, que aqui eu tenho a negação? Aqui fora do parênteses, pessoal? Estou riscando ela aqui. Estão percebendo, pessoal? Eu tenho aqui a negação fora do parênteses. Então, é exatamente com essa negação que a gente vai trabalhar agora. Então, o que eu faço, pessoal? De acordo com a regra de De Morgan, eu vou fazer não P, está aqui não P, o operador está como ou, eu inverto, fica como E. Tudo bem? E eu vou fazer também o não. Opa! Deu uma caidinha aqui, pessoal, já está voltando. Só para a gente poder finalizar. Voltou, pessoal. Vamos lá para finalizar. Vamos lá, pessoal, rapidinho, para poder finalizar. Estamos aplicando aqui a regra de De Morgan. Então, vamos lá. Tenho aqui, de acordo com De Morgan, não P. Fico aqui com não P. Ou, pessoal, tem que ser invertido, o ou fica como E. Tudo bem, pessoal? E, por último, né, pessoal, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que fazer a negação da variável Q. Tenho aqui o não Q. Tudo bem, pessoal? O que a gente fez agora? Nós fizemos aqui a aplicação da regra de De Morgan com o tema que nós tínhamos dentro do parênteses. Tá? Continuando. O que nós temos aqui? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, para poder finalizar. Está quase acabando aqui, pessoal. Vamos lá. Está quase finalizando. Vamos ver, vamos verificar o próximo passo. Outro aqui, pessoal. O que a gente tem? Ó, depois, pessoal, a gente vai usar o quê? A propriedade associativa. Aqui em vermelho, pessoal. O que era a propriedade associativa? Por quê? Porque aqui a gente tem dois es. Tudo bem, pessoal? Tenho dois es. Então, eu posso retirar o parênteses. Tudo bem? Aqui na terceira linha, eu fiquei com o termo sem o parênteses. Legal? Essa é a propriedade associativa. É quando eu posso retirar o parênteses. Tá? Próximo, pessoal. Usamos a propriedade o quê? Comutativa. O que era a mesma propriedade comutativa, pessoal? O que era a mesma propriedade comutativa? É aquela propriedade onde simplesmente eu altero o posicionamento das variáveis. Né? Isso aqui é a propriedade associativa. É só quando eu altero a posição das minhas variáveis. Então, perceba aqui, ó. Eu tenho aqui o não que veio para cá. Tá? Aqui eu tenho o P passou para aqui no meio da minha expressão. Tudo bem? Então, de acordo com a propriedade, né, pessoal? De acordo com essa propriedade aí comutativa, eu simplesmente mudei o posicionamento das variáveis. Depois, o que a gente tem, pessoal? Princípio da não contradição, que é um princípio que a gente também já falou, inclusive falamos na aula de hoje. Como é que funciona, pessoal, o princípio da não contradição? O princípio da não contradição funciona assim, pessoal. Se eu tenho P e não P, tá? P e não P é a mesma coisa que falso. É a mesma coisa que falso. Então, pega aqui comigo, pessoal. De acordo com o princípio da não contradição, se eu tenho não P e P, isso se reduz ao quê, pessoal? Falso. Tudo bem? E o e não que eu repeti aqui embaixo. Foi repetido. Na resolução da linha seguinte. E aí, olha só, pessoal, já está acabando. Já está acabando. Olha só. Me ajuda lá. Percebam que agora, pessoal, nessa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, nessa linha aqui, o que nós temos? Nós temos o falso não que. Concordam comigo, pessoal, que nesse caso a gente já pode concluir alguma coisa? Concordam comigo, pessoal, que nós podemos concluir? Por quê? Porque ali nós temos uma conjunção, nós temos um e nós temos ali um dos valores, né, pessoal? Um dos valores é falso, né? Então, nós já sabemos, né, pessoal, que pela tabela verdade do E, sempre que eu tenho, pessoal, um falso, o resultado já será o quê? O resultado já será falso. Tá ok? Então, olha que bacana, pessoal. No caso dessa expressão lógica, nós conseguimos chegar a um nível de simplificação onde a gente conseguiu concluir que essa expressão dá resultado falso. Olha que bacana, olha que legal. Né, pessoal? A gente conseguiu ir aplicando todas as regras, todas as propriedades, né? Várias propriedades a gente aplicou, várias regras, e a gente conseguiu chegar num nível onde a gente concluiu que o resultado dessa fórmula, fazendo as simplificações, o resultado é falso. Ok, pessoal? Tudo bem, pessoal? Então, nós conseguimos concluir que o resultado dessa simplificação deu o resultado falso. Legal, pessoal. E aí conseguimos aqui concluir, né, pessoal? Finalizamos. Está aqui a bibliografia consultada, né, nessa aula. Eu já vou aqui